Crescimento do banco de dados dentro do SQL Server. O banco de dados ele sempre cresce. A maioria, pelo menos, dos bancos de dados sempre crescem porque a gente está fazendo inserção, está fazendo atualização, está fazendo deleção desses arquivos e ele vai precisar crescer, seja automaticamente, seja manual. E é importante a gente saber gerenciar e planejar esse crescimento para primeiro evitar falhas e para depois não ter problemas de performance em relação a esse banco de dados, por diversas outras maneiras que a gente vai conversar sobre hoje. Então, são 3 grandes tópicos que compreende esse vídeo. Então, o crescimento de arquivos automático, o crescimento de arquivos manual e o crescimento, como que é realizada a inicialização desses arquivos. Então, inicialização. Como que ela funciona. Então, primeiro que o AutoGrow não é um bom substituto para um bom Capacity Planning. É super importante a gente fazer o Capacity Planning desse cenário que a gente vai gerenciar, do SQL Server que a gente está gerenciando, para que a gente não tenha que fazer crescimento automático do banco de dados e que a gente possa evitar ao máximo fazer crescimento automático. Quanto mais manual isso aí for, ou quando isso não for, quando a gente não precisar fazer esse tipo de crescimento, melhor ainda para o nosso banco de dados. Porque, primeiro que ele vai prevenir falhas, isso é fato. O AutoGrow, ele previne falhas, então vou colocar aqui, previne falhas, mas ele pode causar problemas de performance quanto à fragmentação do arquivo e quanto ao crescimento mesmo dele. A gente vai falar sobre a inicialização desses arquivos, mas existe algo chamado Fast File Initialization, que vai ser discutido aqui para frente, e isso pode causar problemas se ele não estiver habilitado. E aí eu vou mostrar um cenário onde que isso pode acontecer, inclusive timeout na nossa operação pode acontecer se isso não estiver habilitado. E se tiver muito fragmentado o nosso arquivo de banco de dados, vai ser difícil para o próprio SQL Server pegar e gerenciar os dados. Não gerenciar, não vai ser difícil para ele porque isso é transparente. Mas o overhead administrativo do driver e do próprio sistema de arquivos vai ser muito alto para a gente gerenciar isso. Então, vai ser... Deixa eu colocar aqui também. Então, fragmentação dentro do nosso banco de dados. Então, como que a gente faz o crescimento automático? Como que o AutoGrow acontece? Eu estou aqui dentro do meu SQL Server 2012 e estou com o meu banco de dados. Vou colocar DB Felipe, ele não tem nenhuma tabela, mas é só para mostrar como que isso funciona. Então, vou dar um botão direito, propriedades, tem duas maneiras de fazer, que na verdade vai ser só uma, e eu vou explicar por quê. A gente está trabalhando no Management Studio. O Management Studio, a única coisa que ele faz, ele monta uma query para a gente e manda para o SQL Server. Por isso que é um único jeito só de gerenciar esse arquivo de banco de dados. Então, se a gente fizer aqui o botão direito e tudo mais, no fundo ele vai gerar um script para a gente para fazer essa alteração. Então, o AutoGrow está tanto configurado para o nosso banco de dados, para o nosso MDF, para o nosso arquivo primário, quanto para o arquivo de log. Aqui ele está limitado a um tamanho certo e o arquivo de log está crescendo de 10% em 10%. O nosso arquivo primário, onde os dados são salvados, onde os dados vão ficar retidos, onde eles vão ficar persistidos, ele está crescendo de 1 em 1 megabyte. Se a gente configurar, por exemplo, para 10%, ele vai crescer sempre 10% em relação ao tamanho original do banco de dados. Então, se está com 4 megabytes, ele vai 10% de 4 megabytes, ele vai crescer, ele vai fazer esse cálculo e crescer para a gente. O AutoGrow, ele pode ser tanto em terabytes, aqui, quando a gente configurar, deixa eu alterar de 1 megabyte, AutoGrow. Tem um botãozinho aqui do lado. Eu vou alterar AutoGrow, eu vou colocar ele para crescer de 10 em 10 megabytes. E eu não vou dar OK, eu vou clicar aqui em Script, New Query Window, atrás ele já vai montar uma query para mim, e ele vai mostrar lá Alter Database. Esse Alter Database a gente consegue gerenciar qualquer configuração do banco de dados, sempre com Alter Database, e vai fazer a modificação que a gente necessita. Vai passar o nome do banco de dados e a gente vai modificar o arquivo para File AutoGrow de 10.240 kbytes. Isso aqui é o valor que a gente tinha especificado lá em cima. A gente pode alterar isso aqui para kbytes, tanto quanto para megabytes, tanto para gigabytes, tanto para terabytes, que ele vai identificar, ele vai saber disso. O próprio engine do SQL consegue compreender essa alteração e vai mostrar isso aqui para a gente.
Então, a gente pode colocar o que a gente quiser. Outro tópico importante dentro de Capacity Planning tem uma Store Procedure, uma Extended Store Procedure dentro do SQL Server que não é documentada. O que significa que não é documentado? A Microsoft não suporta ela e se numa versão posterior ela for mudada, não tem problema sem aviso prévio. E essa Extended Store Procedure chama XP Fixed Drives. E a partir daqui a gente consegue monitorar se o nosso banco de dados, se os drivers que estão nos bancos de dados, se eles estão crescendo, se eles estão enchendo ou não. Então, se, por exemplo, o meu C, dois pontos aqui, ele está com 9 GB, dependendo da utilização do meu banco de dados. Se ele estiver dentro do C, pode acabar o tamanho, pode acabar o espaço de disco e o banco de dados ele vai desligar, ele vai fazer shutdown. Então, é importante fazer a monitoração dos drivers onde estarão cada um dos nossos bancos de dados. Então, voltando aqui, tem o crescimento manual. A gente fez... na verdade, eu mostrei como é que faz o crescimento manual. Modify file... não, eu acabei de mudar o file growth. Pensei que eu tinha mudado o arquivo. Se a gente fizer... É muito parecido fazer o crescimento manual. A gente vem aqui em Files e ao invés de 4, a gente bota 40. Então, a gente está modificando esse arquivo de banco de dados. Eu acabei de fazer script to file. Ele vai colocar o arquivo de banco de dados, ele vai mudar para 40 megabytes, foi a alteração que a gente fez. Então, ele é muito parecido, é apenas o local que a gente vai mudar, e aqui a gente está mudando o tamanho do arquivo. Então, no momento que a gente fizer isso aqui, ele vai mudar esse tamanho do arquivo. É importante saber como que o SQL funciona, como que ele trabalha. Ele trabalha em extents. Então, o arquivo do banco de dados ele tem várias páginas, e essas páginas elas são agrupadas de 8 em 8 páginas, resultando 64 KB. Cada página do SQL Server tem 8 KB, e um extent são 8 páginas do SQL Server, resultando 64 KB. E toda vez que a gente vai crescer o banco de dados, seja manual, seja automático, o SQL Server vai fazer o arredondamento para o 64 KB mais próximo. Então, se a gente fizer um autogrow, colocar um autogrow e ele der com que o crescimento automático, o crescimento manual, a gente está fazendo um crescimento manual e a gente pede para ele crescer 65 KB. O SQL Server, dentro da engine dele, ele vai fazer esse arredondamento e vai crescer apenas 64 KB. Isso porque a gente sempre cresce em extents. A gente tem essa explicação mais para frente, mas é assim que ele vai funcionar, é assim que o SQL Server funciona no momento que ele estiver crescendo, no momento que um file growth acontecer. E para a gente gerenciar isso, é importante que a gente tenha diversos recursos para tanto visualizar quanto que o nosso SQL Server vai crescer, quanto que os bancos de dados dentro do SQL Server vai crescer, para que a gente possa gerenciar isso e não só aquele Extended Store Procedure que eu mostrei aqui, Fixed Drives, mas sim quanto que o banco de dados está crescendo e a gente consegue fazer isso via Perfmon. Performance Monitor, já está escrito aqui, inclusive. Se eu vier aqui em Performance Monitor, vou remover qualquer contador que tenha, vou adicionar um contador e esse contador ele vai me mostrar o tamanho dos arquivos do banco de dados. Então, eu vou procurar MS SQL Server. MS SQL, o 2012, que é o que eu estou procurando, que é o que a gente está modificando agora. Tem um objeto chamado Databases, e dentro desse objeto Databases tem um contador chamado Data File Size em KB. Vou colocar todas as instâncias aqui, não a total, é importante saber a diferença dela. A total só vai me trazer o tamanho total, ele vai somar todos os contadores, e All Instances, ele vai trazer todas as instâncias abaixo. Então, eu vou clicar OK aqui. Eu vou mudar o tipo de relatório para, ao invés de gráfico, vou colocar em relatório. Isso me mostra o tamanho total de cada um desses arquivos. Então, eu tenho o tamanho total, todas as instâncias, inclusive, me traz a total. Eu tenho o tamanho do meu arquivo do AdventureWorks, o tamanho do arquivo do DB Felipe, da Master, da Model, e assim consequentemente. De todos os meus bancos de dados, inclusive MS SQL System Resource, que é um banco de dados de sistema que não aparece aqui listado para a gente como bancos de dados de sistema, ele vai aparecer dentro do Perfmon. A partir disso aqui, a gente consegue
fazer. Se a gente quiser fazer sempre o crescimento manual do nosso SQL Server, a gente pode configurar um alerta para falar, toda vez que esse banco de dados chegar a 40 GB, porque é o que a gente tinha colocado, o DB Felipe aqui a 40 GB, ele vai me mandar um e-mail falando que tá estourando, porque o tamanho máximo dele é de 50 GB que eu tinha colocado, e quando 40 GB é um bom sinal para eu gerenciar esse banco de dados, para me dar tempo de gerenciar esse banco de dados. Então, pelo Perfimon, a gente consegue fazer isso. Vamos voltar lá para a nossa tabletinha aqui. E o Fast File Initialization, se eu não me engano, ele foi introduzido dentro do SQL Server 2005. E o que ele faz? Toda vez que um SQL Server, um banco de dados, ele iniciava, a gente criava esse banco de dados, ou toda vez que ele fosse crescer, o espaço alocado dentro do disco, ele era preenchido de vários zeros. Então, tem vários 0,00000 que a gente coloca dentro desse banco de dados uma vez que a gente cresce. Então, se a gente olhar para o C dois pontos aqui, agora olhando para ele, e o nosso arquivo estava aqui, e ele vai crescer esse espaço. Aqui, ele tinha que escrever 0 em todas as posições para uma vez que isso funcionasse. Inclusive, a gente podia ter problema no crescimento automático. Então, digamos que a gente tinha um banco de dados vou colocar aqui 10 GB. E o nosso AutoGrow estava habilitado para 10%. 10% de 10 GB dá 1 GB. E isso podia dar, por exemplo, timeout na aplicação que fosse escrever. Então, digamos que o nosso arquivo de banco de dados ele estivesse totalmente comprometido, totalmente cheio, e nenhum extent a mais estava disponível para a gente crescer. Então, a gente queria inserir uma linha, um inteiro lá dentro do banco de dados, e ele tinha que crescer pelo menos 64 KB, que é um extent que ele vai crescer. Como ele estava configurado para 10%, ele vai crescer 1 GB. Para crescer 1 GB, ele teria que escrever 0000 em 1 GB dentro do disco. Dependendo da velocidade do disco, dependendo do IOPS que a gente tem em relação a esse disco, a gente poderia sofrer uma demora muito grande em relação a esse crescimento. Inclusive, a aplicação recebendo timeout, a própria todo o esquema, o commit database, o commit transaction que a gente fez vai ser perdido. Então, a gente tem essa nova funcionalidade de Fast File Initialization, que a gente, uma vez que o banco de dados está cheio, uma vez que o arquivo está cheio, ele vai crescer e ele não precisa escrever 0000 em tudo. Apesar de ser uma feature opcional, então vou até colocar assim, opcional, entre aspas, porque a gente não consegue alterar isso pelo SQL Server. A gente tem que ou habilitar uma trace flag, que é a 1806, ou remover a permissão de SE Manage Volume Name. Então, SE Manage Volume Name. Se a gente tirar essa permissão para a conta que inicia o SQL Server, a gente tira essa funcionalidade de Fast File Initialization, de ter necessariamente que escrever 0 em todas as posições dentro do banco de dados. O que isso previne? Uma vez que a gente escreve 0000 em todas as posições, isso faz com que a gente realmente limpe o que tinha antes. Então, se ainda tem dados, se ainda tem zeros e uns aqui dentro desse banco de dados, um hacker ele pode vir e pode fisicamente ler esses zeros e uns e tentar identificar quais arquivos ou qual arquivo estava ali anteriormente e conseguir recuperar esse tipo de arquivo. Então, a gente sempre gerencia o SQL Server pelo Configuration Manager. Então, só digitar aqui SQL Server Configuration Manager, o meu já está aqui mostrando, já está disponível para mim. E para habilitar essa trace flag, então, SQL Server, botão direito Propriedades. Essa é a conta que está inicializando o meu SQL Server. Então, a gente tem duas opções. A gente pode tirar a permissão para essa conta ou vir aqui em Startup Parameters, não sei como falar em inglês. Então, a gente coloca "-t" e coloca 1806. A gente vai forçar com que o Fast File Initialization seja desabilitado. Clicar em adicionar e dar um OK. Ele vai funcionar. No meu caso, eu não preciso disso. É só para vocês saberem mesmo que isso existe. Então, Fast File Initialization. Ele pode ser desabilitado
pela traceflag 1806, então "-t 1806, ou removendo essa permissão aqui, se manage volume name. Então, são essas as funcionalidades de crescimento do banco de dados, uma vez que a gente for crescer o banco de dados. Então, ele pode se crescer tanto automático quanto manual. E lembrar do Fast File Initialization. Lembrar que a gente também tem que fazer a programação e tem que fazer o capacity planning de como e quanto o nosso SQL Server vai funcionar, vai crescer, quanto cada banco de dados dentro do nosso SQL Server vai ser utilizado para que a gente possa deixar de ter arquivos fragmentados dentro do nosso banco de dados, dentro do nosso sistema de arquivos. Então, quanto menos fragmentação, melhor. E, principalmente, se todos esses bancos de dados estiverem dentro de um sistema de arquivos único, a gente vai ter fragmentação se o crescimento automático for configurado. Isso vai evitar que a gente tenha problemas de performance. E lembrar que tem o Perfmon, que ele vai analisar a quantidade, o crescimento desses bancos de dados. A gente consegue recuperar o tamanho desses bancos de dados através do Perfmon e consegue criar um alerta em relação a esses tamanhos desses arquivos para nos informar, para mandar um e-mail caso esse banco de dados esteja muito grande e necessite de uma manutenção do administrador do DBA do SQL Server.